Olá, esse é mais um Atitude TCA Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o professor Oscar Vilhena Vieira. Ele é professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, FGV São Paulo. É doutor em Ciência Política pela USP, mestre em Direito pela Columbia de Nova York, com pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi procurador do Estado de São Paulo, diretor executivo do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Crime, o ILANUD, fundador e diretor da organização Conectas em Direitos Humanos. Enfim, tem uma larga experiência na área de direitos humanos, é autor de vários livros e artigos acadêmicos sobre direito constitucional, direitos humanos e desenvolvimento, e tem se dedicado muito também a acompanhar e atuar como advogado nos temas que envolvem temas relevantes no STF, né? É autor de livros como uma leitura da jurisprudência do STF, Direitos Fundamentais, Direitos Humanos de Vida Cotidiana e a Batalha dos Poderes. Oscar Vieira Vilhena, é um prazer tê-lo conosco no nosso programa, uma satisfação poder entrevistar, especialmente sobre o tema que nos motiva hoje, que é a realidade da democracia. Tudo bem? Bom, é um prazer enorme estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro há tantos e tantos anos e que, em grande medida, ajuda a formar a minha própria concepção de democracia. Então, um prazer enorme ter o privilégio de conversar com você. Obrigado, Oscar. Eu vou começar rapidamente com o tema que nos movimenta aqui, que é a discussão sobre democracia, perguntando, eu sei que tu tens uma larga experiência internacional, vens acompanhando a realidade do mundo há muitos anos, participando de fóruns, enfim. Como tu está vendo hoje a realidade da democracia no mundo? Há uma tendência que alguns autores estão apontando de um retrocesso democrático mesmo? A gente está sentindo isso? Como é que tu percebes a realidade internacional na relação com a democracia? Bom, Marcos, eu acho que há uma questão fática, ou seja, os indicadores de democracia que instituições como Freedom House fazem e tantos outros indicam, tá, que nós estamos vivendo um período de regressão, né? Alguns chamam isso de recessão democrática, outros chamam de retrocesso democrático, ou seja, aquela onda de democratização que nós tivemos a partir das transições na América Latina, no sul da Europa, e também no próprio sul da Ásia, essa onda ela começou a entrar em declínio, ou seja, algumas das democracias novas deixaram de ser democráticas e outros regimes que não eram democráticos se tornaram ainda mais autoritários, né? Então, eu acho que essa é uma constatação, tá? A questão é saber por que isso está acontecendo. Há inúmeras interpretações desse fenômeno, é um fenômeno complexo, né? E isso também nos deixa talvez um pouco mais aliviados, quer dizer, não é só o Brasil que está passando por esse processo de crise da sua democracia, mas ele é um fenômeno mais amplo, né? Eu gosto muito da interpretação, dessas interpretações mais amplas, né, a que foi oferecida pelo Philipp Schmitter, né? O Philipp Schmitter é um cientista político alemão que se radicou nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalhou muito com Guillermo O'Donnell na discussão sobre a transição para o autoritarismo, né, na América Latina, mas era um especialista também na Europa, ou seja, o campo de análise dele é a Europa. E o que o Schmitter basicamente coloca é que nós temos, de um lado, né, um processo de transformação muito profunda da própria estrutura do capitalismo, ou seja, na medida em que há uma desindustrialização, especialmente nos países democráticos, isto gera um impacto na estrutura dos mecanismos de representação, ou seja, sindicatos se fragilizam, meios de comunicação se fragilizam, os próprios partidos políticos que representam as chamadas classes se fragilizam. Então, com isso, há uma dificuldade de agregação de vontades, né? De que maneira você entende quais são as posições claras de um determinado setor da sociedade, né?
E se nós colocarmos ao lado disso a revolução tecnológica, que também é uma revolução que atingiu especialmente os meios de agregação de interesse, ou seja, a importância que os jornais tinham para formar a opinião pública, eles perderam, né, em face das redes sociais. Então, tudo isso gera o que se chama uma crise dos meios de representação, seja de representação política, seja da formação da vontade pública, né? Ela fica muito fragmentada, muito frágil. E, com isso, ela abre espaço para o surgimento de lideranças populistas. Né? Então, esse me parece uma radiografia razoavelmente consensual entre os sociólogos e os cientistas políticos, que é uma crise das ferramentas tradicionais de representação, né? Especialmente os partidos políticos, o que vai reverberar também numa fragilização do parlamento, numa fragilização do próprio Estado, né? E isto gera, então, um campo muito fértil para que lideranças antissistêmicas, lideranças que busquem canalizar, né, de modo oportunista uma ideia de bem nacional, bem público, elas passem a ser repositárias de votos. Né? E isso justifica a ascensão de tantos populistas ao mesmo tempo ao redor do mundo. Esse conceito de populismo, que tem sido bastante empregado mais recentemente na avaliação, como tu mesmo lembras agora, ele é um conceito aberto, ele não está vinculado a ideologias especificamente. No caso da América Latina, nós poderíamos falar, por exemplo, de Hugo Chávez como um governante populista situado à esquerda, ou como Ortega na Nicarágua também como um populista situado à esquerda, ou não? Então, Marcos, é excelente essa sua colocação. O populismo é um termo vacante, né? É um termo que está aí à disposição da linguagem política há muito tempo. Né? Nós temos nos Estados Unidos, inclusive desde o século XIX, setores muito críticos às elites se colocavam, do ponto de vista positivo, como populistas. Né? E esse termo também vai ser utilizado, você mencionou, na América Latina, nós temos uma tradição com Perón, com Vargas, né, com Cárdenas, de populistas, que não tinham nenhuma relação com esses chamados populistas americanos, que exigiam uma democracia mais direta, né? E não se pode deixar de classificar, né, gente como Mussolini também como populistas. Então, em primeiro lugar, eu acho que há uma grande variação no uso do termo populista. Né? O que, no entanto, tem sido não sei se consensual, mas é a ideia de um novo populismo do século XXI. Né? E esse novo populismo é, sem dúvida nenhuma, um populismo antiliberal, no sentido de que ele contesta exatamente as instituições que estabilizaram a democracia no século XX, ou seja, o Congresso, os partidos políticos, o próprio judiciário, né, eu classificaria como uma síndrome da política. Né? O populismo ele surge em decorrência de uma fragilização da confiança nas instituições e ele se fortalece em combater as instituições. Por quê? Porque as instituições limitam a ação do governante, condicionam a ação do governante. E o populista, por natureza, ele não quer ver o seu poder limitado. Tá? Ele, como se coloca como único representante legítimo do povo, né? E todos aqueles que o contestam são traidores, evidentemente que as instituições, o Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, passam a ser elementos do seu combate. E aí, Marcos, nesse antiliberalismo do populismo contemporâneo, sim, há populistas de esquerda, como Chaves, não há nenhuma dúvida, foi alguém que acessava essa caixa de ferramentas do populismo, ou seja, o antielitismo, o diálogo direto com a sociedade, passando por cima das instituições de representação e esta luta contínua de combate às instituições. Né? E era um homem de esquerda, não há dúvida disso, como há populistas de direita, como me parece até ser o caso do presidente Bolsonaro. Todos são complexos, todos têm idiosincrasias, né? Mas me parece que são
autores que usam da caixa de ferramenta do populismo. Ainda nesse plano internacional, antes da gente conversar um pouquinho mais sobre o Brasil, Oscar, que tipo de realidade nós poderemos experimentar a partir das eleições norte-americanas, caso Trump não seja reeleito? Uma vitória do Biden, por exemplo, teria algum tipo de impacto nessa realidade do populismo internacional, na tua opinião? Eu acho que, sem sombra de dúvida, uma das coisas que a gente aprende, Marcos, com análise comparada na ciência política, é que os movimentos eles nunca se dão fora de um contexto de um movimento mais amplo de nações, né? Quer dizer, regimes autoritários vão se tornando autoritários, especialmente onde há vizinhança autoritária, assim como o ciclo de democratização na América Latina começa com o Brasil e vai atingindo os outros, né? Então, há, sim, relações que têm um contexto geopolítico. E é evidente que o fato dos Estados Unidos terem atualmente uma liderança muito pouco compromissada com a democracia, com os valores constitucionais, né? Uma figura muito hostil a tudo isso, isso criou um âmbito, um espaço no qual outros governos que estão na área de influência dos Estados Unidos também passassem a esgarçar o sistema democrático. Então, uma vitória eventual e esperada do Biden pode, sim, começar a colocar um processo de reversão dessa onda em suas áreas de influência, né? O Brasil não necessariamente é uma área total de influência, mas tem se colocado voluntariamente, subservientemente, como uma área de influência, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Se nós pensarmos, só para fazer um paralelo, né? O modo como a figura de Angela Merkel e depois até do próprio Macron na Europa tiveram uma relevância, têm tido uma relevância para conter o avanço do populismo autocrático em muitos países, né? Agora, aqueles que estão sob a área de influência da Rússia, então, têm uma facilidade maior no esgarçamento das suas próprias instituições, como a Polônia, como a Hungria, ainda que essa seja né, uma república entre o Ocidente e o Oriente. Mas eu concordo com você no sentido de que há uma política internacional onde os atores-chave são muito influentes, né? E é muito ruim que nós tenhamos China, né, um país já esse que saiu de totalitarismo para um autoritarismo de outra natureza, né? Mas você tem a Índia, que também tem hoje uma governança populista de matriz autocrática, você tem a Rússia, que também temos um governante autocrático, né? E aí você tem a Europa como ainda um bastião de democracia, e os Estados Unidos que balançaram. As instituições são muito mais fortes, mas você tem um governo retoricamente muito hostil. Uhum. A respeito dessas mudanças todas que tu fizeste referência há pouco, né, no próprio sistema capitalista, especialmente essas mudanças de ordem tecnológica, o tema das redes sociais, o tema dessa possibilidade de formação de grupos que discutem não mais na esfera pública, mas em bolhas de comunicação, isso talvez tenha uma influência muito grande, esteja tendo uma influência muito grande na formação desses fenômenos agora identificados como populismo. Como lidar com isso, Oscar? Porque aqui nós temos um problema grave, né? Que de um lado é preciso ponderar o tema da liberdade de expressão, dos direitos fundamentais, com também a ideia da responsabilidade, do combate ao anonimato. Como tu vês esse tema nessa chave de ponderação de direitos? Né? A tua questão, Marcos, eu acho que é a questão mais difícil nesse momento. Quer dizer, como é que nós lidamos com uma realidade onde as formas de coordenação da vontade pública parecem não atender mais, né? Porque, no fundo, é isso. Na sociedade, imagina o Brasil, um país enorme, com mais de 200 milhões de habitantes, como é que você coordena, como é que você organiza, como é que você estabelece quais são as prioridades, quais são os pontos? E os partidos políticos, gostem ou não deles, né, eles foram aqueles que fizeram essa organização ao longo do século XX.
Tá? Quer dizer, a democracia do século XX ela deve muito à capacidade dos partidos políticos de forjar essas unidades de vontade, e o parlamento era a arena onde os partidos políticos, então, coordenavam isso politicamente. Né? Então, na medida em que isso desaparece, né, e as redes sociais, como você disse, elas ocupam, elas dão uma impressão de que nós temos ali um debate público, sem mediação, sem intermediários, sem grupos que comandam, mas, na realidade, as pesquisas indicam que isso é muito ilusório. Né? Nós nos tornamos muito mais autorreferentes, dialogamos muito mais endogenamente do que antes. Né? As pessoas estão expostas às suas próprias opiniões e à confirmação dessas opiniões. Né? Então, isso é o desafio do século XXI do ponto de vista da renovação da democracia. A democracia ela tem uma enorme capacidade de resiliência, de renovação, tá? E não seria diferente nesse momento. Nesse sentido, eu sou um pouco otimista, mas nós temos que enfrentar esses desafios. Para ir em dois pontos em relação ao que você colocou. Sem sombra de dúvida, nós temos que ter uma preocupação em distinguir, tá? O que é liberdade de expressão, você e eu sabemos o quanto ela é relevante, o quanto ela é essencial para a democracia, né? Especialmente a liberdade de expressão no âmbito político, de criticar, de questionar a autoridade, né? Que isso não pode desaparecer, e a autoridade pública tem que ser passível de uma tolerância maior, estou falando do ponto de vista jurídico, a receber críticas, isso não pode ser colocado em questão. E a outra coisa, Marcos, que alguns países modularam, né, a Alemanha talvez seja o país que tenha feito isso de maneira mais sofisticada, que é a, a, a proteção das próprias instituições democráticas contra grupos que buscam subvertê-las. Né? Então, esses países têm leis ou têm regras de defesa da democracia, né? De que maneira pessoas que se unem para sabotar a democracia, inclusive por intermédio do uso da palavra, podem ser objeto de sanção. Eu acho que o Brasil, nós infelizmente ainda dormimos com a Lei de Segurança Nacional, que é um documento, eu diria, imprestável, no sentido de que ele parte do pressuposto que há uma doutrina de segurança nacional a qual ela quer preservar, e nós teríamos que substituir essa legislação por uma legislação de defesa das instituições do Estado Democrático de Direito. Né? Várias dessas manifestações que nós vimos contra o Supremo, por exemplo, no Brasil, seriam passíveis de serem configuradas como crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que isso vai ser um trabalho imenso. E o outro trabalho, eu não sou aí um especialista, portanto, só deixo a pista, né? Mas é o modo como nós utilizaremos esses meios de comunicação, né? O modo como as novas gerações vão aprender a entender o que é uma bolha, a sair da bolha, o modo como novos empreendimentos vão tentar furar esta bolha, né? Que esse é o desafio das novas gerações. Né? Nesse momento, nós nos encontramos entre dois mundos. Né? Sim, sim. Seguramente até esse desafio da chamada alfabetização digital, né? Tantas pessoas que não têm formação na área, não sabem nem separar, por exemplo, uma ideia de uma notícia verdadeira de uma notícia totalmente falsa. Mas eu quero mostrar agora, quero te mostrar uma janela que a gente faz aqui, Oscar, com uma frase de atitude. Queria ouvir a tua opinião sobre essa frase que eu separei, que vai entrar agora aqui no vídeo, vamos lê-la juntos. A dependência mútua do liberalismo e da democracia mostra com que rapidez a disfunção em um aspecto de nossa política pode gerar disfunção em outro. E assim a democracia sem direitos sempre corre o risco de degenerar naquilo que os pais fundadores mais temiam, a tirania da maioria. A frase do Monk, que tem um livro muito interessante, que eu sei que tu gostas muito. O que tu achas dessa frase, o que ela te sugere? É uma frase muito clara, né? Que está, como ele coloca no próprio final do parágrafo, o problema, o risco, está detectado desde o momento em que nós fundamos a democracia moderna. Né? No caso do Madison, que talvez seja o grande fundador da Constituição americana, ele colocava com muita clareza, né? Se os homens fossem anjos
desnecessários seriam os governos. Se nós fôssemos governados por anjos, desnecessários seriam os controles. Né? O fundamental é que nós disponhamos as instituições de uma determinada maneira que a ambição de um controle a ambição do outro. Né? Então, é uma premissa fundamental, e mesmo no Rousseau, que poderia ser colocado como um autor populista, vamos dizer assim, o Rousseau diria que a democracia não se resume à vontade da maioria, em primeiro porque ela só pode ser válida quando ela se expressa por intermédio do império da lei. Né? Então, essa ideia essa confusão entre vontade de uma maioria circunstancial e representação da vontade da nação é uma bobagem. Na realidade, a nação é representada por um acúmulo de gerações que organiza as suas decisões por intermédio de procedimentos, por intermédio de direitos, né? Até para que, no momento de paixão, um momento translocado, como quando se elege um linguista, esse se vê limitado por essas leis que estão, no fundo, Marcos, protegendo a nós mesmos em relação a escolhas equivocadas e assegurando que as futuras gerações possam ter a possibilidade de escolha. Né? É para isso que serve a Constituição, para que nós possamos preservar o nosso futuro de nós mesmos, de equívocos cometidos agora. Claro. Eu acho que há muita confusão sobre essa história de vontade da maioria com democracia, né? Quem pensa assim jamais vai entender o que são as cláusulas pétreas, por exemplo, né? E por que há certas questões que não são suscetíveis de votação por maioria e minoria. Mas eu queria te perguntar muito diretamente na tua sensibilidade, também como estudioso, pesquisador dessas matérias. A democracia brasileira está em risco, Oscar? A democracia brasileira, ela sempre teve um grau de incompletude, né, Marcos? Especialmente, eu diria, o aspecto de proteção a direitos, o aspecto que diz respeito especialmente ao exercício das liberdades, dos direitos pelos mais pobres. Né? Então, a democracia brasileira é um projeto duro, levantar um país muito desigual como o Brasil. Tá? E aí nós temos a eleição de um presidente que é francamente hostil a aspectos centrais dessa democracia estabelecida a partir de 1988. Né? E eu não estou aqui também fazendo interpretação, é o histórico desse presidente da República que nos permite dizer isso sem qualquer risco de ofensa. Né? Então, nós temos no foro central, no ponto central do Estado brasileiro, uma pessoa que é hostil à democracia. Tá? Então, isso, sem dúvida nenhuma, deve gerar uma enorme preocupação, deve fazer com que nós saiamos das nossas posições de conforto para agir em favor da democracia. Agora, eu acho também que nós temos que olhar com uma certa atenção para os movimentos que têm sido feitos pelas instituições brasileiras. Né? Quer dizer, felizmente, nós vivemos num país que tem uma Constituição razoavelmente generosa e rígida, nós temos um federalismo, ou seja, o presidente não faz o que ele quer o tempo todo, nós temos um Congresso Nacional com uma enorme fragmentação partidária, mas que significa que sem uma base de sustentação o presidente não consegue governar, e para ter essa base de sustentação ele não pode implementar tudo aquilo que ele quer. Né? Esse é um custo do presidencialismo de coalizão brasileiro. Se às vezes ele não funciona bem para um bom presidente, ele pode gerar, sim, alguns empecilhos a um mau presidente. Né? Por fim, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que também, com todas as suas idiosincrasias, com seus defeitos, ele tem um papel de contenção. Então, eu diria que a democracia brasileira está sendo ameaçada, sem sombra de dúvida, mas nós temos instituições que não são semelhantes, por exemplo, às instituições russas, ou às instituições húngaras, ou às instituições polonesas, que eram muito mais frágeis e muito mais suscetíveis à vontade da maioria. No Brasil, o poder foi muito pulverizado e, portanto, há como conter, mas não por muito tempo, certamente. Muito brevemente, para a gente encerrar, temos um tempinho ainda, eu quero te ouvir sobre o STF, como órgão fundamental nesse controle, nesses mecanismos de checks and balances. O que te parece ser a nova indicação do presidente Bolsonaro ao STF e qual o impacto que duas mudanças que ele poderá definir podem ter na Constituição do Supremo, na sua atuação?
Olha, o Supremo teve um início muito tímido no governo Bolsonaro, uma postura que eu diria bastante passiva, né? Mas a partir do momento em que ele começa a ser confrontado por parte de setores mais radicais e com os próprios desvarios no combate à pandemia, né? A partir de março o Supremo muda muito a sua perspectiva, né? Com o inquérito do fake news, com diversas intervenções voltadas a empregar alguma racionalidade ao processo de combate à pandemia. Então, eu digo que o Supremo, apesar de vir de um período muito duro aí de perda reputacional, né, a partir de 2013, ele passa a ter um posicionamento importante na defesa das instituições democráticas brasileiras, né? A própria agenda proposta pelo ministro Fux, que tem os direitos fundamentais como o seu ponto central, indicam isso, né? É evidente que o Supremo pode ser abalado por indicações, mas nós temos que lembrar que é uma indicação em 11 ministros, então, eventuais inadequações dessa nova indicação, elas vão sendo neutralizadas pelo tribunal, né? Ainda que numa decisão ou outra monocrática isso possa ter um impacto muito negativo, né? Agora, é ruim se as indicações não são de pessoas realmente de grande reputação, conhecimento jurídico. Isso é um legado que permanece por longo tempo, né? É muito ruim que ministros inadequados cheguem ao Supremo. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Atitude TCA Entrevista, por ter aberto esse espaço na sua agenda para contribuir com a nossa programação. Foi uma satisfação enorme tê-lo ouvido aqui, professor Oscar. A vontade seria continuar ouvindo durante horas. Vamos encerrar por aqui o nosso programa. Chegamos ao final de mais um Atitude TCA Entrevista. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado.